Muito bem, vamos passar para o segundo bloco deste programa e vamos continuar falando exatamente dos médiuns, da classificação dos médiuns. Nós estávamos falando no primeiro bloco dos médiuns escreventes ou psicógrafos. São classificados em 3 tipos. O mecânico, um exemplo é Chico Xavier, o intuitivo, que só recebe a ideia do livro, o roteiro do livro. Um exemplo é o livro Exilados de Capela. E tem o terceiro tipo, que é o semimecânico. É o espírito que é as duas coisas, é o médium que é as duas coisas. Ele recebe o roteiro do livro intuitivamente, mas também recebe frase por frase do que ele tem a escrever. Mas é ele que escreve. Não é o espírito que pegou a mão dele emprestado para escrever, como é o caso de Chico Xavier e outros psicógrafos. Então, aí fica os chamados médiuns psicógrafos, como eles são classificados e subclassificados. Existe também o médium mecânico. Ele é inconsciente, é daquele grupo que eu falei no início, chamados dos sonambúlicos. O intuitivo é um médium que recebe o pensamento, portanto ele é consciente, ele sabe o que está escrevendo e cada capítulo que ele escreve ele compreendeu pelo seu intelecto, pela sua inteligência, aquele capítulo. E o semimecânico é o médium que mistura o mecânico com o intuitivo. Ele recebe frase a frase, mas não empresta a mão para o espírito. É a mão dele, é o ato comandado pelo cérebro dele que escreve. Nós temos ainda uma variedade desses médiums psicógrafos. Nós chamamos o médium psicógrafo polígrafo. É um médium que imita o estilo da pessoa que está escrevendo. É interessantíssimo isso, porque o primeiro livro de Chico Xavier era tudo, é impressionante. Ele era um médium psicógrafo, mecânico, polígrafo. Ele imitava o estilo do espírito que estava comunicando com ele. O primeiro livro de Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, é um livro de poesias, onde vários poetas famosos escreveram através da mão mecânica de Chico Xavier. Mas ele imitava o estilo do poeta. E quem era um literato, quando liam a poesia de Olavo Bilac, ele falou, não, isso é Olavo Bilac, isso não é falso não, o estilo de Olavo Bilac é esse aqui. Se lê um livro, um conto ou uma poesia de Machado de Assis, o literato que entende de estilos, falava, não, isso é Machado de Assis. Ele usava esse tipo de vocabulário, esse tipo de formação de verso, esse tipo de pés, cada frase com tantos pés, e assim ia. São chamados médium, psicógrafos, polígrafos. E ainda tem outros tipos de médium, um subtipo, que é o médium que imita a caligrafia do espírito que está comunicando. Imita a letra. Chico Xavier também fazia isso. Às vezes, um parente recebia uma mensagem de uma pessoa que já tinha desencarnado, que era parente dele, falava, engraçado, a letra dele é isso mesmo. A própria assinatura daquela mensagem era, se não era igual, era muito semelhante daquela pessoa que estava mandando a mensagem.
Quer dizer, isso é uma característica dos chamados médico, psicógrafo, polígrafo. Agora, é engraçado que a psicografia, ela também tem fatos que a gente até não compreende. Por exemplo, pessoas analfabetas psicografar. Existiu. Analfabetos que não escreviam um O com a garrafa, como diz no popular, psicografando. Pessoas como Chico Xavier também, que escreviam em várias línguas. E Chico Xavier com uma mais particularidade, ao mesmo tempo, uma mão numa língua e outra mão em outra língua. Quer dizer, existem, portanto, vários tipos de classificação desses médiuns. Ainda essas mesmas classificações acontecem com o médico falante, o psicofônico. Tem o consciente, o semiconsciente e o inconsciente, conforme eu disse no início deste programa. O consciente sabe o que está falando, mas está transmitindo um pensamento do espírito, que está comunicando com ele. O semiconsciente, ele recebe frase a frase, as primeiras frases e as últimas ele sabe, mas no meio ele não sabe. E o inconsciente, que é o sonambúlico, que recebe toda a mensagem, fala toda a mensagem, mas não sabe o que falou. Da mesma forma, outros médiuns também se manifestam. Os videntes também são dotados da faculdade de ver os espíritos. Essa faculdade não é permanente. Geralmente, o vidente, ele é temporário. A gente vê os espíritos, mas depois perde essa capacidade de ver. E existe dois tipos de vidência. O que é visto com os olhos mesmo, o olho aberto, a gente vê o doente, o espírito, o manifestante, a entidade, ou a gente vê a entidade mesmo com os olhos fechados, que é pelo chakra frontal. E assim, meus amigos, nós falamos das mediunidades no programa anterior e também nesse programa, classificando essas mediunidades para melhor entendimento, principalmente dos espíritas que veem esse programa, para que eles possam melhor compreenderem o que é uma comunicação do plano espiritual para o nosso plano físico. Nós vamos responder agora no terceiro bloco perguntas que nos foram enviadas.